Já vai, já vai, já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse verdadeiro... Bom dia, hoje são 18 de maio de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 17º vídeo, 17, da pequena série A Inteligência de Jesus. Estou aqui analisando a inteligência de Jesus nos 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. E estou fazendo isso em razão de uma afirmação do psiquiatra brasileiro Augusto Cury. O Augusto Cury fez uma coleção com 5 livros com o título Análise da Inteligência de Cristo. E este aqui é o 5º volume, com o título O Mestre Inesquecível. Na página 20, o Augusto Cury escreve assim, abre aspas, a inteligência de Jesus era assombrosa, falava com os olhos e com as palavras, e ninguém resistia ao fascínio dos seus discursos. Fecha aspas aí. Então estou aqui mostrando que essa afirmação do Augusto Cury não encontra apoio, não encontra ressonância nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Então ele está afirmando uma coisa que ele não encontra nos 4 evangelhos do Novo Testamento. E vejamos mais um exemplo. Ele diz que a inteligência de Jesus era assombrosa. Então vamos aqui mostrar mais um trecho em que Jesus aqui fala, aqui atribuído a Jesus, que está no Evangelho de João, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25, gente. Aqui, Jesus, em Jerusalém, se encontra com alguns gregos. E Jesus, dentre outras coisas, diz assim para os gregos: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Fecha aspas aí. Vou repetir o que é atribuído a Jesus aqui. Ele diz assim, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. O que é isso aí, gente? Gente, isso é de uma ingenuidade tremenda. Quem diz que é certo alguém rejeitar o mundo, é certo alguém rejeitar sua vida aqui na Terra, que isso é, que a sua vida na Terra é uma coisa hedionda, que você deve rejeitar as coisas do mundo, porque se você aceitar as coisas do mundo, você perderá a vida eterna quando morrer, segundo a ótica do cristianismo. Isso aqui o que é? O cristianismo é uma religião, é uma doutrina muito doente. Essa doutrina cristã, ela não consegue resolver problema algum que ocorre no mundo na época de Jesus aqui e até hoje. Como o cristianismo não consegue dar uma solução, então ele projeta a solução para um mundo irreal, um mundo que não existe, que é a vida eterna. Então, como o cristianismo não resolve nada, não traz uma solução
para o sofrimento, a morte, doenças, etc., que nem para isso precisa de explicação, porque isso ocorre com seres vivos. Mas o cristianismo nunca trouxe uma solução para esses problemas. Então o que é que ele faz? Ele cria um mundo utópico, ilusório, irreal, que não existe, que é a vida eterna. Então o cristianismo diz assim aos fiéis: vocês não devem amar o mundo. Quem ama o mundo não ama Jesus. Então vocês devem rejeitar o mundo, a terra e o que acontece nela. Porque se você rejeitar, você ganhará a vida eterna. Essa é a propaganda do cristianismo. E, como eu digo, vida eterna, ilusão, coisa utópica que não existe. Segundo a doutrina cristã, eles pregavam há 2000 anos na Palestina, como os cristãos naquela época, a vida era muito difícil para eles, porque eles eram sempre perseguidos naquele tempo. Então a vida era muito ruim para eles. Eles viam a vida com um pessimismo muito forte. Daí essa propaganda aqui contra o mundo, contra as coisas que envolvem o homem no planeta Terra. Daí essa explicação dos cristãos. Então eles visualizavam um mundo imaginário. Quando morressem, eles iriam não ter mais problema algum. Eles ficariam livres de perseguições, de mortes, de doenças, de dor, etc. Num mundo imaginário, numa nova Jerusalém. Era assim que os cristãos pensavam há 2000 anos na Palestina. Então é isso que está aqui. Então essa visão de Jesus era uma visão muito pessimista sobre o mundo, sobre a vida humana na Terra. E aí você vê, né? Jesus aqui, isso atribuído a Jesus, dizendo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, na Terra, preservá-la para a vida eterna. Então, quem é infeliz aqui na Terra vai ser muito feliz depois de morrer, na vida eterna, um mundo que não existe, utópico, ilusório. Segundo os cristãos aqui na época, eles aguardavam o Messias, Cristo em grego, e Jesus nunca foi o Cristo. Então eles esperavam que o Messias, o Cristo, descesse pelos céus com os anjinhos para julgar o povo e ali morar em uma nova Jerusalém, num mundo sem dor, sem luto, sem morte, etc. Essa era a ilusão dos cristãos há 2000 anos na Palestina e que está aqui no Novo Testamento. Então, Jesus, até o Papa Francisco sabe disso, Jesus nunca subiu aos céus e nunca vai descer para julgar quem quer que seja. Até o Papa Francisco sabe disso, que isso é ilusão. Só que ele, infelizmente, não espalha. E eu sei pelas quais razões. Então veja aqui, o Augusto Cury diz que a inteligência de Jesus era assombrosa. Aí eu pergunto, um homem que diz que você não deve amar o mundo, que quem ama o mundo não ama esse homem, um homem desse não tem nada de inteligente. Ao contrário, nada tem de inteligente. Então o cristianismo, repito, nunca traz solução para coisa alguma. Sempre projeta um mundo imaginário onde não haverá os sofrimentos que há hoje aqui na Terra. Sofrimento é coisa natural, faz parte do ser humano. Morte é coisa natural, faz parte do ser vivo. Os seres vivos nascem, adoecem também e morrem. E isso não é nada de coisa estranha. Então, o cristianismo, ele não soluciona nada. Ele projeta a solução para todos os problemas para depois da morte, num mundo utópico, vida eterna, que não existe.
E aqui está mais um exemplo. Veja em Mateus, novamente aqui atribuído a Jesus. Jesus dizendo aos discípulos e a multidões, dizendo aqui sobre as bem-aventuranças. E aí Jesus diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tudo projetando para depois da morte, numa ilusão sem fim. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, os que choram serão consolados quando morrerem na vida eterna, no mundo imaginário. Então, o cristianismo nunca trouxe solução para qualquer problema que nós enfrentamos no dia a dia. E aí continua Jesus dizendo assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos no mundo imaginário e não deste mundo. Então a propaganda dos cristãos é de que este mundo é um mundo maldito, é um mundo infernal, quando na verdade não é assim. A visão do Augusto Cury, psiquiatra, sobre o mundo é uma visão maravilhosa. Ele até faz livros aí sobre autoajuda, dando conselhos aí para as pessoas enfrentarem os problemas do dia a dia. Então, o Augusto Cury não concorda aqui com as palavras de Jesus. Porém, ele diz que a inteligência de Jesus era assombrosa. Só que o Augusto Cury tem uma visão muito diferente de mundo, de dor, de sofrimento, do que aqui o que é atribuído a Jesus. Entendeu? Então, a visão dos cristãos, quem estuda o cristianismo, quem conhece a doutrina cristã, a visão dos cristãos sobre a vida aqui na Terra é uma visão extremamente pessimista. Ainda bem que um universo de cristãos não dá ouvidos a isso. Não dá ouvidos a isso. Então eu vou dar aqui mais um exemplo. Vou aqui fugir dos 4 evangelhos para a primeira carta de João no Novo Testamento. João não é o evangelho de João, é a primeira carta de João, primeira epístola de João. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Veja como o pessimismo sobre a vida na terra começou com Jesus e se espalhou pelos discípulos. E aqui diz assim, veja o título, 1 João, primeira carta, né? 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. O título, olha o título, não se deve amar o mundo. Olha aí, olha o pessimismo. Não se deve amar o mundo. Então diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Deus hebreu. E de Jesus também. Quem ama o mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então veja aí, que propaganda é essa mais deformada, extremamente ridícula sobre o mundo em que nós vivemos. Vivemos em um mundo e devemos ser felizes aqui. Devemos ser felizes aqui, apesar dos inúmeros problemas que enfrentamos. Isso é natural, faz parte da natureza humana. Os problemas, enfrentar problemas, doenças, morte, enfermidades, etc. Porque tudo isso faz parte do mundo natural. Então isso jamais é uma coisa estranha. Jamais é uma coisa estranha. Então, como o cristianismo, a doutrina cristã, não tem solução para nada,
Então os cristãos inventaram um mundo utópico, a vida eterna, o céu. Quando as pessoas morrerem, as pessoas vão para o céu. E lá no céu não haverá mais morte, dores, enfermidades, infelicidade. Os animaizinhos, leões, ficarão lambendo o ser humano, brincando com o ser humano, não atacarão mais. E essas bobagens aí da doutrina cristã. Então você vê que o cristianismo não resolve nada e posterga, deixa para depois, para um mundo utópico que não existe, a vida eterna, uma nova Jerusalém, um céu, e onde não haverá mais sofrimento algum. É apenas o desejo do cristão. E aí ele cria um mundo imaginário para depois da morte, porque durante a vida nada o cristianismo resolve, nada. E aí cria um mundo utópico. E temos aqui em Apocalipse, Apocalipse aqui, o Apocalipse de João. O Apocalipse também foi escrito há mais de 2000 anos, para aquele tempo e não para hoje. Nada existe na Bíblia que seja para os dias de hoje, entendeu? Nada existe na Bíblia que se refira aos dias de hoje. Líderes religiosos enganam vocês, dizendo que o Apocalipse, por exemplo, é a marca do fim dos tempos. Mentira, estão enganando vocês porque vocês não conhecem a Bíblia, não estudam. Existem inúmeros apocalipses, e não apenas este aqui de João. E o Apocalipse nada tem a ver com o fim do mundo. Apocalipse nada tem a ver com o fim do mundo. João escreveu o Apocalipse aqui, esse texto, há 2000 anos. Ele estava preso numa ilha chamada Ilha de Patmos. E Patmos estava preso. E a igreja cristã, os cristãos naquele tempo, eram perseguidos. Não tinham força alguma. Eram presos, eram torturados e eram mortos, principalmente pelos invasores na época, pelos romanos. Então, João escreveu esse texto aqui num mundo de grande tribulação, sofrimento, perseguição para a igreja cristã. E aí o Apocalipse o Apocalipse são apenas 7 cartas que ele escreveu aqui para cada igreja lá na Ásia. Então o Apocalipse, você lê direitinho, são 7 cartas escritas por João para os cristãos ali das igrejas na Ásia, devido ao grande sofrimento. Então aqui em Apocalipse, ele, na imaginação dele, ele pensava que aquelas igrejas, aqueles cristãos, deixariam de ser perseguidos, que haveria um novo tempo naquela época, há 2000 anos na Palestina, e que o Deus hebreu iria coordenar uma grande mudança com a destruição de todos os males da terra em uma nova Jerusalém, onde os cristãos iriam viver em paz. E nada disso aconteceu. Tudo isso era apenas imaginação de João, que escreveu o Apocalipse aqui, o texto. Então você vê no Apocalipse, que são poucos capítulos, são 7 cartas escritas por um João e endereçadas às 7 igrejas da Ásia, apenas mostrando o sofrimento dos cristãos. E eles pregavam aqui uma nova Jerusalém, e que os cristãos deixariam de sofrer, e nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Todos morreram, os cristãos continuaram perseguidos aí por muito tempo, até o imperador Constantino se transformar em cristão. E aí a coisa mudou para o bem dos cristãos. Então aqui você vê um exemplo. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, diz assim, olha aqui o desejo do João aqui que escreveu esse texto. Ele diz assim, o novo céu e a nova terra. Viu aí?
Então, vou ler aqui apenas os principais. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Viu aí? Ele botava aqui no sonho dele uma nova Jerusalém. Ele desejava, sem os problemas de dor, morte, doenças, etc. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ele continua. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Olha aí, com os cristãos. Ele aqui sonhando. Viu? Sonhando por um mundo que surgisse, desejando que surgisse um mundo, uma nova Jerusalém, uma nova terra, em que os cristãos não sofreriam mais. Apenas aqui um desejo do João. E ele diz aqui: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha o sonho aí do João. E continua: e lhes enxugará, ou seja, o Deus hebreu, enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então aqui o João escreveu essas cartas para as igrejas da Ásia, que eram perseguidas naquele tempo, sofrimento muito grande. Escreveu essas cartas aí para dar um alívio àqueles pobres cristãos. E dizendo àqueles cristãos, para eles, que haveria de surgir uma nova Jerusalém, onde não haveria mais morte, luto, dor, enfermidades, etc. O sonho aí dos cristãos. Então, isso aí, gente, Apocalipse, nada tem a ver com os dias de hoje. Mas sim, tudo aí é para o tempo deles. E nada aconteceu. Os cristãos continuaram sofrendo. E depois só parou esse sofrimento para os cristãos quando o imperador romano Constantino aderiu ao cristianismo. E aí a coisa mudou. Os cristãos passaram de perseguidos para perseguidores. Então, quando os cristãos não tinham poder algum, eles eram perseguidos. Quando Constantino, o imperador romano, deu poderes aos cristãos, aí os cristãos passaram a ser perseguidores. E aí nós temos as cruzadas, né, assassinas praticadas por cristãos, as inquisições também da Igreja Católica e toda essa matança aí. A perseguição aos judeus, entendeu? Então é isso, gente. O Augusto Cury diz que a inteligência de Jesus era assombrosa. Ora, um homem que diz que a gente não deve amar o mundo, porque quem ama o mundo não ama a Jesus. Quem diz isso não tem nada de inteligente. Ao contrário, nada tem de inteligente. Então o cristianismo, ele tem uma visão pessimista também sobre o mundo, sobre as coisas aqui nossas. E aí tem essa visão pessimista, dizendo que nós não devemos nos apegar às coisas aí do mundo, porque quem se apega às coisas do mundo não se apega a Jesus. Essa é a ignorância aí dos cristãos. E aí você vê, não é? Que a doutrina cristã não traz solução alguma para os problemas que enfrentamos. Não traz, nunca trouxe. E como ela é inútil, aí ela cria um mundo utópico, vida depois da morte, vida eterna, no céu. Então ela diz que todos os problemas serão resolvidos, só que depois da morte. Isso aí é uma autêntica piada. Não consegue resolver os problemas do dia a dia, e aí joga a solução
para um mundo utópico, ilusório, que não existe. Repito, nada existe na Bíblia, nada, em Apocalipse, nada, que se refira aos dias de hoje, nada. Os líderes religiosos cristãos enganam vocês quando eles dizem que o que acontece hoje está previsto no livro de Apocalipse. Mentira pura. Nada existe no livro de Apocalipse que se refira ao dia de hoje. Tanto é que já estamos há mais de 2000 anos do texto quando foi escrito. Tudo o que está na Bíblia, gente, foi escrito para aquele povo, para aquela época e nada mais. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.